pessoal, bem-vindos a NeoLíder, Instituto de Desenvolvimento Humano. E hoje nós abordaremos sobre o tema preferências cerebrais. Estou aqui com Silvana Elau e com Edson Saita. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Silvana? Tudo muito bom. Bom, eu vou fazer uma pergunta para os dois, porque eu quero a interação dos dois aqui, porque eu acho que é muito interessante, porque eu sou dois profissionais da área que vão acrescentar muito. O que são preferências cerebrais? Preferências cerebrais, como o próprio nome já diz, se tratam assim de preferências. Não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. É como você prefere pensar se você tiver a liberdade e a escolha e a oportunidade de fazer uma opção. Isso tudo vem desde os estudos do Roger Sperry, que ganhou o Prêmio Nobel em 81, com a sua pesquisa sobre as diferenças dos hemisférios cerebrais, o hemisfério esquerdo e direito. A partir desses estudos, outros pesquisadores começaram a identificar outras características que vão muito além do que a gente conhece do hemisfério esquerdo e direito do cérebro. Muitos já devem ter visto aí propagandas ou outros comentários sobre o lado esquerdo estar mais relacionado ao pensamento lógico, racional, linear, e o hemisfério direito está mais relacionado ao pensamento global, abstrato, mais emocional, voltado para relacionamentos. Então, a linha que a gente pesquisa é a do Dr. Cobus Nifflin, que é um expert nessa área e também é uma das referências mundiais na pesquisa da criatividade. Ele é fundador da South African Creativity Foundation, e é o pesquisador que está por trás dessa ferramenta que a gente utiliza para identificar as preferências cerebrais, que é o NBIs, Nifflin Brain Instruments. E como a gente identifica as nossas preferências cerebrais? Olha, é muito engraçado tudo isso, porque quando a gente fala em preferência, as pessoas acabam, não é possível, não dá certo, que isso aí é um teste. Não, primeiro que não é um teste, né? Para identificar, muito pelo contrário, ele é baseado na neurociência. Então, como é que forma esse negócio da preferência cerebral? Com o passar das nossas experiências e os resultados que ela tem, a gente acaba fixando no nosso cérebro as informações, não é? E como foi que a gente melhor deu esse resultado? Então, a gente tem, como na neurociência, temos assim, por exemplo, Antônio Damasio. O que ele fala sobre isso? Ele fala o seguinte: nós temos duas grandes situações, a glória refletida e a culpa por associação. Então, se você, por exemplo, passa por uma situação de desconforto, desprazer, então você tende a não repetir mais aquela ação. Se você tem alguma satisfação, algum prazer com a sua resposta, seria a glória refletida, então você tende a repetir. Então, quando a gente vai passando por uma situação e por algum motivo a gente criou um sistema de respostas e aquilo nos fez bem, deu certo, nós começamos a criar desde a infância o sistema de preferência cerebral, certo? Correto. Então, como é que a gente identifica isso? Por exemplo, às vezes você vai encontrar uma pessoa que vai com uma lista de compras no mercado. Certo. Item por item, ponto por ponto, ela vai pegando a coisa e vai ticando, vai pegando a coisa e vai ticando. Isso é uma preferência. Outras pessoas saem no mercado olhando a todas as prateleiras, isso, aquilo, e vai indo, e sorri, conversa com todo mundo, e fala com todo mundo. E às vezes esquece o que foi comprar. Esquece o que foi comprar. Isso é um outro tipo de preferência cerebral. Eu não tenho que é certo e errado, cada um faz como melhor provém. Né? Então, você vai ter uma criança, um filho, onde ela gosta de pintar tudo colorido, ela faz as coisas, o quarto dela mais bagunçadinho, quer dizer, aquela bagunça organizada, ela acha que tá tudo arrumado, mas do jeito dela. É o jeito dela. Mas a mãe pode ser, por exemplo, de uma outra preferência, que gosta de todas as blusinhas colocadinhas, de preferência degradê, né? Cor de rosa mais escuro, cor de rosa mais claro, vermelho, entendeu? E aí vai tudo certinho, quer dizer, um outro esquema de preferência. O problema é como é que essas duas preferências vão se comunicar. Correto. Eu tenho uma pergunta muito interessante, sei que você, internauta, vai curtir muito. Hoje a neurociência afirma que quem se apaixona é o cérebro.
Isso está incluso nessas preferências cerebrais? Olha, não, As questões de relacionamentos? relacionamentos está a preferência cerebral, ela acaba tendo uma influência grande nos relacionamentos. Essa ferramenta, ela é fantástica porque de modo muito fácil consegue de maneira clara, didática e de fácil memorização identificar qual que é a minha preferência cerebral. Então é uma ferramenta de autoconhecimento que com certeza acelera bastante esse processo da autopercepção. E isso pode ser O utilizado. trabalho, né? Você na liderança com as suas equipes, então você vai lá, você é um líder de um lado mais esquerdo, que você gosta de pesquisar mais, de aprofundar mais detalhes, e você tem uma pessoa na tua equipe que pensa em zigue-zague, tem grandes ideias, é muito criativa, mas pouco efetiva, e se você falar alguma coisa para ela, pedir um resultado, ter um posicionamento, ela se magoa facilmente, mas ao mesmo tempo ela se preocupa com todo mundo. Então, como é que você vai lidar, né, que seria a mesma coisa, É como é que eu vou verdade. lidar com cada um da minha equipe? Não é porque eu tenho que ficar passando a mão na cabeça, não, mas eu acho que isso é uma questão de como é que eu me comunico melhor com as pessoas a partir do que eu posso ter de ferramentas sobre elas, né? E principalmente entender o que motiva as pessoas. Porque você entendendo qual que é a paixão de uma pessoa, por exemplo, tem gente que se delicia trabalhando uma tabela, fazendo gráficos em Excel, e não vê o tempo passar. Agora tem outras que não adianta ficar o dia inteiro na frente do computador, ela até pode fazer isso, mas ela precisa estar interagindo com pessoas. Então você identificando essas preferências, você consegue ver que tipo de atividades as pessoas podem fazer. Isso é importantíssimo, né? E é uma ferramenta que, assim, para utilizar, por exemplo, para a escolha da carreira profissional, né, para muitos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, ou mesmo para quem já está no mercado de trabalho. É o que a gente costuma trabalhar aqui, é uma escolha de dentro para fora. Então você olha quais são as suas preferências, quais são as suas competências, seus objetivos, suas metas. E a partir daí você observar que tipo de atividade eu posso desempenhar independente da carreira que eu escolher. Eu posso escolher uma carreira na área da saúde, numa área administrativa, numa área técnica. Mas dentro de cada área eu posso ter um tipo de atividade mais voltado para atendimento ao cliente, melhoria de processos, ou então em algum aspecto de inovação, por exemplo. Então eu consigo ter isso independente, foge daqueles testes vocacionais tradicionais que simplesmente determinam uma área de atuação. Fora que ela é uma ferramenta valiosa para todo coach ou para gente que trabalha com desenvolvimento de pessoas. Por que isso? Porque ele dá um mapa daquilo onde a pessoa quer chegar. Compreende? Nós temos um mapa do que, quais são as principais metas que a pessoa precisa chegar. Então, quem está certificado com essa ferramenta e tem o nosso treinamento, porque aqui também nós trabalhamos com inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é a base do desenvolvimento para os coaches e outras situações, né? Temos mestres, temos especialistas aqui. Então, a gente acaba utilizando também essa informação junto, né, com o NBI, que a gente começa a trabalhar com essa ferramenta. E o que acontece? A partir do momento que a gente tem a amplitude de onde o nosso coach ou a pessoa que está desenvolvendo quer chegar, nós podemos utilizar todo um caminho de desenvolvimento. Então vamos supor, eu quero ser médico, mas eu preciso desenvolver algumas competências para estar na medicina. Ou eu quero ser um grande líder. Quais são as competências que eu preciso desenvolver a partir disso com as minhas preferências cerebrais e quais competências da inteligência emocional e como fazer essa convergência? Compreende? Agora, como você vai usar tudo isso é de acordo com a preferência cerebral. Entendi. Isso é legal você explicar, porque é uma das perguntas que eu tenho certeza que vou receber muitas, né? Porque o internauta ele quer saber a fundo. Edson, qual é a dica que você dá para o nosso internauta sobre preferência? O que isso vem facilitar a vida das pessoas? Saber justamente assim, você entender o que te motiva, qual que é a sua paixão. Muitas pessoas que a gente encontra por aí dizem que se sentem perdidas, às vezes estão desmotivadas. Lógico, em alguns casos realmente é necessário repensar a carreira, repensar várias questões importantes na sua vida. Mas muitas vezes é uma questão de alguns ajustes para você encontrar realmente
aquilo que possa te satisfazer. E principalmente entender as preferências dos outros e como se adaptar, como compreender uns aos outros. Né? Então esse processo de criar um ambiente mais empático, mais harmonioso é fantástico. E a sua dica para o nosso internauta? Façam o nosso teste NBI e venham conhecer nossa realidade. Eu acho que é por aí. Então, anota aí o nosso endereço, é www.neolider.com.br. Gratidão, Silvana, gratidão, Obrigada, Edson Eu Saida. agradeço. Bom estar com vocês Obrigada. e até pessoal. o próximo programa.